Pessoal, nós estamos falando aqui dessa matéria. A matéria é correção, análise, briga do spread apenas começou para o Planalto. Nós avaliamos o que diz respeito ao spread bancário, o que significa a função de uma instituição captadora de depósito à vista no mercado. Discutimos a respeito de taxa de juros real, o que significa Selic. E vamos finalizar o estudo dessa matéria aqui com relação a esses pontos. Um dado do FMI de 2 anos atrás, olha, 2 anos atrás, né? É um dos argumentos fortes da queda de braço entre o governo e as instituições privadas. Numa amostragem de 137 países, a gente é para ficar com vergonha disso, né? O Zimbábue, somente o Zimbábue, que fica na África, né, tem um spread maior do que o nosso. Lá o spread médio é quase o dobro, né? Ele, mais do que o dobro, é de 75 pontos percentuais. E aqui no Brasil, a época da matéria, é de 30,8 pontos percentuais. Manteiga deixou clara a avaliação do governo. Há espaço para os bancos privados reduzirem os juros e os seus spreads, sem que nenhuma das mais de 20 propostas sugeridas pela Febraban seja atendida. Bom, o que aconteceu? O governo resolveu reduzir o spread, né? Reduzindo, portanto, a taxa Selic, né? Que é a taxa básica da economia. Bom, o Copom ele reduziu a Selic meta, as operações do Banco Central no sistema Selic reduziram o Selic over e foi reduzindo a boca de baixo do jacaré. A boca de cima do jacaré, ao contrário, ao invés de reduzir, também aumentou. O Banco do Brasil começou a espetar, o governo começou a espetar os bancos privados, né? O Manteiga, então, deu essas declarações, né? A Febraban argumentou, dizendo que, olha, os spreads podem ser reduzidos segundo cada uma dessas 20 propostas que eu, Febraban, estou encaminhando para você, governo. Essa proposta, essas 20 propostas, nenhuma delas contemplava renúncia dos bancos aos seus direitos. Elas se limitavam a reduz tributo aqui, reduz tributo ali, aumenta poder de aplicação de dinheiro dos bancos. Em nenhum momento ele cortou da carne, né? A Febraban cortou da carne dos bancos. Vocês já percebam que, olha aqui, olha, né? Olha, essa numa linguagem de alto nível, você percebe que está começando a ser um pouco mais agressivo. Há espaço, né? O Manteiga ele foi firme, ele disse que há espaço para os bancos privados reduzirem os juros dos spreads sem que nenhuma das mais de 20 propostas sugeridas pela Febraban seja atendida. Ou seja, ele já endureceu, já deu um tapa na mesa. Aqui embaixo. Dilma tem uma estratégia no enfrentamento do custo do dinheiro no Brasil. E conforme fontes do Palácio do Planalto, a briga apenas começou. Aqui, nessa matéria, qual foi o recado dado para os bancos, né? Que não está mais na mão do ministro, isso está na mão da presidente, a maior autoridade do país. Está na mão dela uma estratégia para enfrentamento desse spread bancário aqui no Brasil. Ou seja, eles compraram briga com um cachorro mais violento. Tanto que, olha só que interessante, tanto que a Febraban, que estava se preparando para defender a posição dos bancos privados, fechou a boca. Diz, a briga ficou séria agora. Aquelas 20 propostas que nós mandamos não deu certo. Vamos tentar uma outra estratégia. Que outra estratégia foi essa?
Essa matéria aqui, pessoal, é uma matéria de 12 de abril de 2012. Vamos ver uma outra matéria aqui, que é de, 10 de abril de 2012, ela veio antes, né? Isso aqui veio antes. Então, aquela matéria que nós acabamos de ver, vem depois dessa aqui. Olha aqui. Bancos apresentam ao governo propostas para a redução do spread. Quais foram aquelas 20 propostas, né, que a Febraban apresentou? Então, isso aqui foi uma matéria feita a partir do para cobrir a divulgação da Febraban das 20 propostas que foram oferecidas pelo governo. Está aqui o presidente da Febraban, o Murilo Portugal, disse que apresentou nessa terça-feira mais de 20 propostas ao secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, que é o secretário do governo que responde diretamente ao ministro, né? Para permitir uma redução dos spreads bancários. Olha aqui a definição que o jornalista dá para spread bancário. Diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa que eles cobram dos seus clientes. Muito boa definição, né? Agora, a bola está com o Ministério da Fazenda. Olha só que, vocês vão me permitir aqui um desabafo. Olha só que presunção, né? O representante dos bancos dizendo, governo, agora é com você, o problema é de vocês, eu fiz a minha parte, né? Agora a bola está com o Ministério da Fazenda, né? Segundo ele, os bancos, olha só, gente, isso é muita presunção. Eu vou usar outra palavra aqui, mas é muita presunção, né? Eu quero dizer o seguinte, ouviram o apelo do governo? Ora, o governo não apela, o governo manda, né? Pelo menos nesse aspecto, pelo que a gente viu da matéria anterior, né? Qual foi a resposta do governo a respeito disso? Ela disse reformular, o governo não manda não, né? Ele manda internamente, não para o mercado, né? Qual foi a resposta daquilo, né? Olha, vocês, o Febraban, estão querendo briga, então a briga agora é diretamente com a presidência. Fugiu ao segundo escalão. E a coisa começou a ficar feia. Olha só o que a gente tinha comentado. A Febraban tinha pedido a redução dos compulsórios e a redução da tributação sobre o sistema bancário, ou seja, a mesma lenga-lenga de sempre. Entre as propostas apresentadas também estão a regulamentação do cadastro positivo. Que raiz é isso, cadastro positivo? Né? A possibilidade de utilizar parte das reservas dos planos de previdência como garantidos empréstimos, alternativa de pagamento parcelado dos tributos que incidem no momento da renovação de um crédito para pagamento de um e outro empréstimo. Ou seja, é só aumento da capacidade operacional dos bancos e redução de tributos, né? Em nenhum momento os bancos se colocaram à disposição de cortar a própria carne, né? Aqui, olha. Segundo Portugal, atualmente, pessoas físicas têm dificuldade de renegociar dívidas com outro empréstimo. Olha só que coisa. As pessoas físicas têm dificuldade de renegociar dívidas com outro empréstimo. Pessoal, o que significa isso? O cidadão, ele está com a corda no pescoço com as taxas de juros lá do cheque especial dele. A taxa está altíssima. Ele tomou R$1.000 emprestado, agora o banco está cobrando R$200 mil dele, né? O que esse camarada tem que fazer, né? Olha, ele tem uma dívida que ele vai pagar R$200 mil. Então ele vai até o banco, renegocia aquelas dívidas e o banco dá 50% de deságio para ele. Ou seja, de 200 ele paga 100. Para 1.000 que ele tomou. Isso, claro que eu estou tomando como exemplo. É isso que a posição da Febraban, nesse documento que eles colocaram, coloca. As pessoas físicas têm dificuldade de renegociar a sua dívida com outro empréstimo. Ou seja, eu tenho empréstimo uma taxa de 400 milhões de juros, né? E quero renegociar isso com uma taxa de 200 milhões de juros. Ou seja, é 50% de deságio que o banco está dando. O banco é muito bonzinho, está dando 50% de deságio. Mas está deixando de cobrar um spread de jacaré lá em cima, reduziu um pouquinho a boca do jacaré aqui, né? E eles dizem o quê? Segundo Portugal, atualmente, pessoas físicas têm dificuldade de renegociar dívidas devido ao quê? Isso aqui é sensacional. Devido à elevada incidência de tributos. Quer dizer, então, que o juro que o cidadão paga no empréstimo que ele faz, né? O juro que ele paga alto, não é por causa do spread bancário, é porque tem tributo.
Olha só que coisa interessante. É por isso que é importante a gente aprender a ler a matéria, o que está por trás, né? A gente pode concordar ou pode discordar, não é nenhum problema, mas a gente tem que ter posição crítica a respeito disso. A gente tem que assumir uma posição, né, de acordo com os nossos fundamentos. Bom, eu li isso aqui, primeiro, eu entendi. Segundo, depois de entender, eu tenho espírito crítico. E criticar não significa negar, criticar significa aceitar também. Então eu posso ou não aceitar esse ponto de vista, né? O ponto de vista meu do professor Gonzaga, qual que é? Eu acho isso aqui uma piada. Alguém pode ler isso aqui? Não, isso é uma coisa séria, está certíssimo, o banco está correto. Essas duas opiniões têm que ser respeitadas, gente, né? O que importa é que a gente tenha o nosso próprio ponto de vista, é que a gente fortaleça os nossos fundamentos para nós assumirmos uma posição crítica e não aceitar de maneira genuflexória qualquer informação que chega para a gente, né? É por isso que vocês estão aí estudando. Bom, vocês são obrigados a concordar comigo. Eu quero que vocês interpretem isso para ou concordar ou discordar, mas com fundamento. Ok?